Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Ai, que bom. Nós já vamos começar. Só um minutinho. Bom, pessoal, vamos lá, vamos iniciar nossa live. Já é 20 horas e 3 minutos. Boa noite a todos e todas que estão aí. É um prazer enorme estar aqui novamente, depois de muito tempo, sem nós realizarmos nenhuma live. Hoje nós damos início aí a uma série de 3 quartas-feiras, uma série que chama Mães Notáveis. E hoje nós vamos iniciar aí a nossa primeira live nessa série, falando sobre educação dos filhos. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial, não só para mim, mas para todos vocês que estão aí assistindo. Quero pedir desde já que vocês compartilhem o link dessa live, chame aí o pessoal para participar com a gente. E no decorrer da live, se você quiser fazer alguma pergunta para nossa convidada, coloca aqui nos comentários, que antes de terminar a live, a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela, tá bom? Então hoje é a nossa primeira quarta-feira nessa série de Mães Notáveis, falando sobre a educação dos filhos. Eu vou chamar aqui para conversar com a gente uma pessoa que eu conheço muito a nos ensinar sobre este assunto. Chamando aqui a nossa convidada de hoje. Boa noite! Boa noite, pastora, tudo bem? Boa noite, Tu pessoal. tá me ouvindo bem? Sim, Que bom. Então, pessoal, aqui está a nossa convidada de hoje, nossa primeira live aí nessa série, falando sobre a educação dos filhos. É a Cida Moreira. E como eu já falei, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para ela no decorrer da live, coloca aí nos comentários que a gente vai fazendo até o final da live e a gente vai fazer as perguntas, tá bom? Cida, boa noite, tudo bem? boa noite, pastora, tudo bem? Sim. Eu quero começar a live para a gente não perder tempo. Peraí que eu coloquei a mão na câmera aqui. Para a gente não perder tempo, eu quero que você já comece se apresentando aí para o pessoal que não te conhece. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Maria Aparecida Moreira. Vou falar um pouquinho da minha idade também para vocês entenderem, isso para mim não é problema. Sou novinha, tá? Fiz 48 anos agora, dia 12 de agosto, né? Mas para mim é um privilégio, né? Já ter vivido todos esses anos. É experiência, eu falo que é experiência. É isso aí. Cida, conta aí pro pessoal. Vamos começar lá a história desde o princípio, né? Para a gente chegar na educação dos filhos, para que as pessoas entendam. Eu coloquei lá no tema dessa primeira live, educação dos filhos. Como você educar os seus filhos sem ter tido uma referência, né? No seu caso, materna e paterna. Como é difícil, a gente sabe que é difícil quando a gente não tem essa referência, educar os nossos filhos, né? Dar a eles algo que nós não tivemos. Então, para que as pessoas entendam e a gente chegue nesse ponto principal da nossa live,
eu quero que você conte para as pessoas como foi a sua infância, como tudo aconteceu, por quem você foi criado, como foi sua criação. Então, assim, estou um pouquinho nervosa, tá, pessoal? É a primeira vez Normal. frente das câmeras assim, mas vamos lá, né? Eu costumo dizer que tudo é um desafio na minha vida e Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, eu vou começar da parte dos meus 10 anos de idade, né? Foi uma fase bem difícil. É, perdi minha mãe, né? Não conheci meu pai. Quando a minha mãe separou do meu pai, eu tinha apenas 2 anos, né? Então, ela viveu comigo até os 10 anos de idade. E ali o Senhor recolheu ela por causa de um câncer, né, na cabeça, não teve como fazer cirurgia naquela época e o Senhor recolheu. Então, para mim foi muito difícil. Eu já não tinha meu pai, só tinha minha mãe. Então, a minha mãe para mim era tudo, né? E assim foi um momento que ela deixou 7 filhos, né? Hoje em dia nós somos 6. Minto, ela deixou 8 porque ela estava grávida e ela teve esse bebê, né? Mas o bebê logo em seguida morreu por causa da doença, que o bebê acabou atraindo a doença. E aí ficamos em 7, eu sendo a mais velha, né? Então pensa a trajetória, eu sendo a mais velha, ainda uma criança, né? E aí foi um momento muito difícil que, para mim falar disso até hoje, ainda me emociona. E assim, quando ela faleceu, eu não entendia muito, né? Eu vou até falar assim um pouco da passagem do velório dela, que para mim essa parte eu não consigo tirar da mente, porque assim, eu cheguei a quase me jogar dentro da sepultura dela, porque eu não aceitava perder minha mãe, porque eu só tinha ela, né? E meus irmãos todos pequenininhos. Aquele momento para mim foi muito difícil. E inclusive depois disso eu fiquei muito tempo sem comer, né? Porque eu não tinha fome, eu não aceitava aquilo que aconteceu. E aí eu fiquei com a minha avó, né? Teve a distribuição dos filhos, que eu falo, né? Porque ela já estava em outro casamento. E assim, foram divididos, os meninos ficou com o pai, né? E acabou ocorrendo que as meninas ficaram com a avó. E no período do tempo foi se passando e aí foram distribuindo mais ainda. E eu acabei ficando com a minha avó porque eu era mais velha. E naquela época, né, tinha aquela, não vai morar com o padrasto porque tá ficando mocinha, essas coisas, né? E aí, com 1 ano e 7 meses para o meu desafio, a minha avó também faleceu, né? Então, para mim, foi mais um baque. Dali que eu pensei, e agora? O que será da minha vida, né? Então, assim, daquele momento eu comecei a saber o que é. Eu não, assim, uma vida, eu não posso dizer que é de adolescente, mas já de amadurecimento, porque eu tive que trabalhar para me sobreviver. E como que uma criança ia trabalhar naquela época para sobreviver? Isso eu já estava chegando nos meus 12 anos, né? E fiquei um tempo com meus parentes biológicos, né? Mas um dia estava na casa de um dia na casa de outro, e passando por muita dificuldade, né? Eu não, tipo assim, não tem mãe, não tem pai, então vai ser desse jeito, né? E assim, eu era a primeira a levantar e a última a deitar, porque quando a gente está na casa de outra pessoa já é difícil, né? Imagina eu não sei se eu posso dizer uma adolescente, uma criança, porque essa parte aí da minha vida eu não tive. Né? Então, assim, foi muito difícil. Até essa idade eu não sabia o que era uma escola, né? E fui fazer as coisas domésticas para me ter um prato de comida, né? E quando a minha mãe faleceu, eu fiquei com 2 pares de roupa,
Um eu lavava e o outro estava vestido. E assim foi minha trajetória. E eu falo assim que Deus tem seus planos, seus propósitos, e Deus sempre cuidou de mim. Passei por muita dificuldade, passei por assédio da própria família, mas Deus sempre ali cuidando, né? E Deus permitiu que eu tivesse essa fé, que eu nunca entendia, porque que eu sempre me apegava com Deus, né? Eu não conhecia ainda o Evangelho, né? Mas assim, o meu objetivo era Deus. Sempre eu falava, Senhor, cuida de mim. Era isso que eu falava, cuida de mim, né? Eu dormia assim fora de casa, tipo assim, nas áreas de serviço, porque não tinha espaço entre aspas, né, para mim dormir, porque quem que ia me defender? Eu não tinha quem me defendesse, sendo que meus irmãos eram tudo mais novos do que eu e cada um estava em um lugar, né? Teve irmão meu que eu encontrei depois de adulta, né? A única que foi próxima de mim é a Lana, que também era uma criança. Na época, ela ficou com 2 aninhos e 8 meses. Né? Então, era ela que eu ainda tinha mais perto, mas ela era uma criança na época. E daí, o tempo foi se passando, e Deus foi tão maravilhoso que colocou uma família no meu caminho. Por isso que eu falo, Deus tem seus propósitos. Né? Quando Ô, ele... Cida, antes de nós chegarmos nessa parte dessa família, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que a sua mãe faleceu, você tinha 10 anos. Sim, E quando a sua avó faleceu, você ia fazer 12 anos, certo? sim. Neste tempo, depois que ela faleceu, você ficou com quem? Eu fiquei com uma tia, minha irmã da minha mãe, que não, ela era tia e madrinha minha. E foi esse período que não foi fácil. Tá. O que que você lembra da sua mãe? O que que você lembra? Antes dela falecer, antes dela ficar doente, você tem alguma recordação? Tenho, sim, que minha mãe faleceu com 34 anos, né? Mais Muito jovem. jovem. E assim, ela era uma mãe muito amorosa. E é o que eu trago para mim, né, até o dia de hoje. Ela era aquela mãe que ela tinha naquela época, era uma pessoa que tinha muitos filhos, né, mas ela acolhia todos os filhos. Eu lembro muito bem disso, que ela tinha amor para todos, né? Quando ela ia fazer a refeição, eu lembro que ela sentava todos nós em volta dela. Então isso me marcou muito, né? E é uma coisa que eu trago comigo, essas lembranças dela, né? E ela sempre falava assim para minha filha, o amor é acima de tudo, né? E ela dizia, Uau. sabe por que que eu te ensino a fazer muitas coisas? Porque eu não sei até quando eu vou viver. Então ela me ensinou a fazer as coisas de casa muito cedo. Quando ela faleceu, eu já sabia cozinhar, eu já sabia lavar, eu já sabia arrumar uma casa, né? Porque ela me ensinou a cuidar dos meus irmãos, né? E a dividir a tarefa com ela de casa. Por isso que eu falo que Deus cuida de tudo. Então, assim, meio que, entre aspas, ela me preparou um pouco para a vida. Sim, sim. Você disse que você ficou sem o seu pai, você tinha 2 anos, né? 8 anos, sim. Como a sua mãe fazia para conseguir dar conta de tudo sozinha? Ela casou novamente, né? Ela casou novamente. Depois de 3 anos que ela estava separada, ela casou novamente. E aí ela teve mais filhos. Do meu pai, ela teve eu e mais dois, somos três. Você falou da Alana, sua irmã, ela tá aqui na live também. Tem muita gente aqui nos assistindo. Tá até aqui minha irmã lá do Rio Grande do Sul nos assistindo. Compartilha a live aí, gente. Vamos conhecer aí essa história maravilhosa. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito essa noite. Então vamos lá. Passou um tempo e você conheceu uma outra família. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Eu já estava chegando aos 13 anos. Essa família era uma amiga da minha mãe, né? E assim, eu falo que nada é por acaso.
E teve um episódio que fez com que eu chegasse até essa família, né? Foi um dos episódios mais difíceis da minha vida. Então, Você assim, pode contar pra gente? Consegue? vou tentar. Uhum. Eu morava com a minha madrinha, que era a irmã da minha mãe, que nem eu falei, né? E nesse período, eu sou do Pará, do estado do Pará, cidade de Castanhal, né? Para quem não sabe. Então, assim, nesse período lá tinha muita prostituição de adolescentes. E ela me passou para uma pessoa falando que eu ia ser babá de uma criança. E naquela época eu era muito ingênua, eu não sabia ler, não sabia nada, né? E aí fui para outra cidade. Quando eu cheguei nessa cidade, tudo assim, tudo diferente, estranho para mim. Tinha sim uma criança que eu tomaria de conta, mas aquela casa era de fachada. Era uma casa noturna. É uma E, casa de prostituição. sim. E aí eu fiquei cuidando daquela criança e muitas das vezes as moças, né? Eu primeiro achei estranho porque tinha muitas moças lá, né? E elas dormiam durante o dia. E à noite elas iam na frente, né? Porque a casa que eu ficava era no fundo e tinha a noite na frente. Então chegava aquelas pessoas e muitas coisas eu acompanhava. E dali tinha uma das moças que ia para o quarto. Eu via todas aquelas cenas, né? Que são todos adultos que sabem. E aquilo para mim foi muito difícil. Eu não entendia o que estava acontecendo. E um dia teve uma que falou assim: mas você vai fazer isso com ela? Ela disse: mas já tem um de olho nela. A tia dela me entregou para isso. Então eu estou só esperando ela crescer mais um pouquinho, né? Pegar mais um corpinho para ela exercer também. E eu, eu creio que foi um anjo que apareceu na minha vida, enviado por Deus, que teve uma dessas moças que chegou para mim e falou assim: por que você está aqui? Aí eu falei assim: nem eu sei mesmo, mas foi minha madrinha que mandou eu vir para cá. E aí ela falou assim: mas você não tem ninguém? Aí ela pegou e falou assim: mas nem amigos? Eu digo: não tenho ninguém. Ela falou assim: tenta lembrar, vai puxando. Ela começou a conversar comigo, né? Ela pegou e falou assim: vai puxando. E aí eu fiquei, chorei bastante. E aí veio uma clareza na minha mente que eu lembrei de uma amiga da minha mãe. Aí eu falei assim: ó, eu estou lembrando de uma amiga da minha mãe, que eu lembro que uma vez eu fui na casa dela e ela falou assim: Paula, dá Adélia para mim, quem não sabe, Délia é apelido de criança, né, de infância da minha mãe. Aí ela pegou e falou assim: não, Manisa, mas se um dia eu morrer, ela é sua. E eu lembrei dessa fase. E aí eu peguei e falei assim: tem essa pessoa. Ela disse: mas aonde mora? Em Castanhal. Ela disse: você sabe chegar lá? Eu digo: não sei. Aí ela falou assim: tenta lembrar alguma coisa. E aí, Tá travando. foi pastora, tá me ouvindo? Pra mim é o seu. Foi pastora, até aonde vocês me ouviram? Que você lembrou que uma vez ela tinha pedido você pra ela. Sim. E aí foi que a minha mãe falou que não. Mas se um dia ela morresse, ela podia pegar, né? E aí foi que
Eu lembrei, aí ela pegou, a moça falou assim, ó, no outro dia, esse mesmo horário eu venho conversar com você, mas você me promete eu não contar para ninguém. Eu disse, tá bom. E aí, ela no dia seguinte, ela veio conversar comigo, aí ela falou assim, você lembrou de alguma coisa? Aí eu falei assim, sim, ela mora em Castanhal e eu sei que tem uma fábrica de bolacha. E ela disse, ah, tá, Ileia, né? Porque é uma fábrica muito conhecida lá na cidade nossa, né? Aí eu disse, sim, é essa Entendi. mesmo. E ela trabalha numa escola. Aí ela disse, você sabe o nome da escola? Eu digo, não, eu só sei que ela trabalha numa escola do lado de uma igreja. Aí ela disse, tá bom, pois a gente vai chegar lá. Ela disse, ó, amanhã, sabe onde você vai buscar pão todo dia de manhã? Ali tem um ponto de ônibus. Você vai, o horário do pão, mas não volta, porque eu vou estar lá te esperando. E aí foi isso que aconteceu. Eu fui, era para umas 5 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, essa moça estava lá me esperando. E aí ela foi comigo até esse local. Chegou lá, ela foi na fábrica, perguntou para o segurança onde ficava a escola. E aí ele pegou, ensinou, né? Deu o endereço para ela. E aí ela chegou para mim, ela disse, ó, a partir de hoje seu dia vai mudar. Você não vai fazer o que eu faço. Se depender de mim, você está salva. Ela falou assim, aí eu comecei a chorar, né? Porque eu não conhecia ela. Como que uma pessoa ia fazer aquilo comigo? Aí a gente foi, chegou, achou a igreja, ela achou a escola, e eu lembro como hoje, tinha aqueles bancos de cimento de praça, na frente assim da igreja, ela disse, vai ficar sentada aqui, e me espera. E aí eu fiquei sentada ali, ela foi até a escola, ela voltou, ela disse, vamos comigo. E aí quando eu cheguei na escola com a Nisa, daquela época, aí falou assim, ó, a filha dela que tá aqui, né, que ela trabalha à noite, mas a filha dela tá dando aula. Aí ela falou assim, tinha como eu falar com ela? Aí ela disse, sim, eu vou mandar chamar ela na sala. E aí ela foi, quando a filha, né, dessa mulher chegou, que era professora, ela veio, me deu um abraço com aquela alegria e começou a chorar. E ali eu me senti segura, né? E aí ela chamou a professora, né, essa moça que tinha me levado, e conversaram, conversaram. E aí depois ela veio até mim, aí ela falou assim, ó, você não vai voltar comigo, a partir de hoje você vai ficar com essa família. E eu fiz a minha parte. E a mulher foi embora, nunca mais eu vi na minha vida. Uau. E eu fui morar com essa família a partir desse dia. É a família que eu falo que são minhas famílias. Desculpa. Fica à vontade. Estamos aqui para isso. Pessoal, podem ir mandando as perguntas aí, viu? E desculpa, gente. Fica E aí, tranquila. a família, ela me levou para casa da mãe dela. E aí ela falou assim, mãe, tá aqui a Adélia. Aí a mãe dela falou assim, como você encontrou? E aí ela foi falar todo o que tinha acontecido, né? Aí ela falou Uhum. assim, a partir de hoje você é minha filha, só que eu não vou te registrar, eu não vou querer que você me chame de mãe, você vai lembrar sempre da sua mãe. Mas eu vou te dar tudo que eu dei para meus filhos. Ela teve um casal de filhos, né? E hoje você, a partir de hoje você é nossa. E quem vir procurar você, eu vou eu vou me resolver com essas pessoas, porque ela já sabia o que ia acontecer, né? E Sim. passado um tempo, a minha madrinha foi até ela, perguntou por que que ela estava comigo. E ela pegou e falou assim: Isso eu ouvi.
Ela pegou e falou assim: você quer que a gente vá para a justiça? Eu vou falar aonde ela foi encontrada. Agora cabe a você tirar ela de mim. E aí minha madrinha desistiu, né? Porque ela estava errada e ela sabia o que ia acontecer com ela. Então foi aí que eu fui para uma sala de aula com 13 anos de idade. Até Aí eu então você nunca tinha estudado. não sabia nem naquela época tinha a carta de AVC, né? A cartilha de AVC, não sabia nem o que era a letra A. E aí pela minha idade, eu já não estudei mais com as crianças. Eu já fui para o EJA, não sei se alguém sabe, que é o supletivo, né? Então, Sim. eu já fui ser alfabetizada no primeiro e segundo ano. Então, foi uma coisa assim, tipo, muito bruta comigo, né? Mas consegui aprender. E dali, eles eram cristãos, né? E teve um dia que eu estava passando na frente de uma igreja e um louvor mexeu muito comigo. E aí eu voltei para casa, eu falei para ela assim, se a senhora deixasse, eu queria ir naquela igreja amanhã. Aí ela falou assim, pode ir, né? E eu fui. No dia seguinte, no horário do culto, eu fui. E quando eu cheguei na igreja, já estava na palavra. E a palavra que estava, que eu não esqueço até hoje, está lá em Marcos, né, 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa foi a palavra da minha conversão, que não é a palavra de conversão, né, mas foi aonde Deus me chamou. E dali eu passei, Ida, né? você tinha Pode quantos falar. anos? Todo, tudo isso que aconteceu quando você chegou na igreja, esse momento da sua conversão, você já tinha quantos anos? Estava anos. 13 anos quando eu Quando vim. você se converteu, você tinha 13 anos? 13. Então foi muito rápido, aconteceu muita coisa em pouco tempo. Foi, eu falo assim que é o cuidado, né? É o cuidado de Deus. E aí foi assim, tive minha vida assim, mas confesso que sentia muita falta da minha mãe. Eu não aceitava. Até um tempos atrás, quando chegava o mês de maio, para mim era muito difícil. Era muito difícil porque eu não tinha minha mãe, né? Então, Então, em apenas 3 anos, sua mãe faleceu, você tinha 10 anos. Em 3 anos, você ficou um tempo com parte da família dela. Depois isso. você foi enviada para essa casa de prostituição. E aí conheceu essa nova família em apenas 3 anos e começou a estudar. E ainda conheceu Jesus. Ainda conhecer Jesus, você vê como é, né? Uau! E como eu falo que Deus, ele sabe, ele quando ele traça, né, nossa vida, não tem para onde a gente correr. Tentaram muitas coisas comigo, não foi fácil, mas ele sempre esteve ali para cuidar, né? Sempre enviou uma pessoa para me salvar, sempre me deu um alerta, né? Então, eu fico muito emocionada por isso, porque eu sempre falava assim, um dia que eu tiver um filho, né, eu quero ser diferente. E me fala uma coisa. Com quantos anos, agora vamos dar uma aceleradinha aí na história. Depois disso que você começou a estudar, com quantos anos você tinha quando você casou, quando você teve sua primeira filha? Conta aí pro pessoal. Tá me ouvindo? Quantos anos Tá você tinha? travando. Vamos dar uma acelerada na história. Quantos anos você tinha quando você casou e quando você teve sua primeira filha? Quando eu casei, eu estava com 22 anos.
né? Tive a minha primeira filha com 23, né? Já chegando aos 24 anos. Não, eu estava com 24. Eu sou de agosto, ela é de dezembro. Só estava com 24 anos. Até você casar, desse tempo, dos 13 anos que você foi morar com a sua família, até você casar, você morou com a mesma família? Sim, tive outro casamento, que Conta aí durou. rapidinho pra gente, então. Tive outro casamento que durou 3 anos e meio. Mas hoje eu vejo que não era para mim, né? E teve que a gente separar e essa partezinha eu vou pular um pouco, porque é complicado. Você teve um relacionamento antes do pai das meninas, é isso? Tive, tive, Entendi. Aí, com 22 anos, você casou com o pai das meninas. sim. Que na E verdade aí, hum, o pai das meninas foi na época como um refúgio assim para mim, né? Quando eu separei, certo. eu falei assim, eu não quero mais ninguém daqui do Pará. Eu falava para Deus, eu não quero ninguém daqui do estado. Foi uma decepção muito grande para mim, que demorou anos e anos para me superar, né? E eu falava, Deus, eu não quero ninguém daqui. Se o Senhor tiver alguém para mim, que o Senhor envie de outros lugares. E aí eu conheci, né, o pai das minhas filhas, que ele foi daqui de São Paulo, né, tirar umas férias lá. E aí a gente se conheceu, né, casou, e aí veio a Amanda, né, e quando a Amanda ela é de 7 meses, né, porque no outro período que do primeiro casamento, eu descobri que eu não podia ser mãe, né, é mais um desafio. E aí eu fiz mento, mas os médicos falavam que eu não poderia ser. Aquilo para mim Entendi. foi mais um baque, né? Assim, era, eu queria ser mãe, como acho. E assim, tinha a minha irmã que já tinha filhos, as minhas amigas todas tinham filho da minha idade. E eu não, quando eu casei, na minha cabeça eu não teria mais filho. Foi uma surpresa quando eu engravidei da Amanda. E eu falava, Senhor, como o Senhor pessoa conhece o desejo do coração da gente, eu sabia o quanto eu queria ser mãe, né? E naquele momento eu chorava de alegria. Eu falo que uma passagem assim da Bíblia que eu me apegava muito a Gideana, né? Que eu falava assim, Ana era estéril, ela teve Samuel, por que eu não posso ser mãe, né? Então ali Glória a Deus. eu me apegava muito naquela passagem. E eu creio que Deus fez esse milagre. Mas quando eu estava com Amém. 4 meses de gravidez, eu tive início de aborto, até por causa do útero mesmo, que né, não tinha muita preparação ainda para aguentar um bebê. E aí eu fiquei de repouso total. Eu fiquei assim totalmente inútil, né, que eu falo, porque eu não podia fazer nada. Qualquer esforço que eu fizesse, eu tinha dislatação. Eu tinha dislatação sem dor, então eu não sabia o momento que eu estava com dislatação. E eu acabei ficando mais no hospital do que em casa. Então foi uma gravidez muito difícil para mim. E com 7 meses, eu fiz 7 meses, dia 30 de novembro, ela nasceu no dia seguinte, dia 1º de dezembro. Ela nasceu com 2,20 kg, 45 centímetros. Meu Deus. E aí eu não vi minha filha, né? Eu foi parto normal, muito rápido, e levaram ela para a incubadora. E assim, eu fiquei 24 horas sem ver ela, eu entrei em desespero, o que tinha acontecido com ela. E as enfermeiras falavam que ela estava bem, mas não me levavam para ver, e nem traziam ela para mim. E aí,
com mais de 24 horas que trouxeram ela para mim ver, mas aquele ser tão pequenininho que a gente não sabe nem como pegar, né? E aí foi aonde aconteceu de eu vir para São Paulo, porque ela era muito prematura. Ela veio com alguns probleminhas, né, de tiriça, essas coisas. E aí o pai delas, que a vontade dele mesmo era de vir embora, né? Então a gente foi útil e agradável. Aí ele pegou e falou assim: você tem coragem de ir embora? E eu peguei e falei assim: se for para salvar minha filha, eu vou. E aí a família que eu morava com ela falou assim: por que você vai embora? Aí eu disse: eu vou, é o pai da minha filha e eu preciso ir. Aí eles falaram assim: mas você não conhece ninguém, né? Você vai dar um tiro no escuro. Eu peguei e falei assim: eu prefiro dar o tiro no escuro, mas eu vou me arrepender pelo que eu tentei, não pelo que eu não tentei. E aí eles chamaram a gente, né? Conversaram, o casal que me criou, que eu falo, falaram assim: ó, ela não conhece nada, ela não tem profissão nenhuma. Eles falaram assim mesmo para ela, para ele, né? Ela só tem até a quarta série de estudo. A gente não conhece sua família, só uma irmã que mora aqui sua. Então, assim, você está levando ela como uma criança, mas que você cuide dela, porque aonde ela estiver, se a gente souber alguma coisa, você sabe o que vai acontecer com você. Aí, mais uma vez, eles perguntaram, né, se eu queria vir, eu falei que sim. E aí vim, né, vim para São Paulo, dia 31 de dezembro. Minha primeira noite de virada de ano foi no Hospital do Cachoeirinha. Eu cheguei aqui 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, minha filha internou. Então, assim, ela ficou 15 dias internada, né? E eu sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, numa... então o senhor vai cuidar dela. E eu te entrego ela, né? Eu apenas vou criar ela para Uau. você. E naquele momento, eu ali naquele hospital, olhando assim pela janela, né? Os fogos, né? E eu conversando com Deus. E eu olhava para o becinho, que era a bênção, né? E falava: ela é tão pequenininha, mas ela é tua. Eu apenas vou cuidar dela para o Senhor. E aí ela ficou os 15 dias, zero alta, e ela foi desenvolvendo, ela não mamava no peito. Por causa da trajetória dela da incubadora, eles começaram a dar leite para ela no copinho, então ela não pegou o peito. E aí, quando deram alta, eu falei assim: e agora, como eu vou cuidar desse bebê tão pequeno, prematuro, né? Me ensina. Me ensina. E aí vim para casa, e aí foi mais outro desafio na minha vida, dado um ser tão pequeno. Meu Deus. Meu Deus. Ai, ai, ai. É pouco tempo para a gente falar tudo. A hora passa muito rápido. E eu quero falar aqui de algumas pessoas que estão aqui. Thelma tá aqui. Um beijo, tô com saudade. A minha irmã tá lá do sul. Dona Zê tá aqui. Olha que bênção. Tem uma Cida aqui falando que está com saudade de você. É sua amiga aí. A pastora Simone, Silene, a Léo, a nossa líder Daiane está aqui, Jussi, beijo. Tem muita gente aqui. Maeli, beijo, tô com saudade. Cida, Obrigado. a Dai está perguntando aqui, com quem ficou os seus irmãos? Os meus irmãos menino ficou com o pai, que é o pai da Lana, né? O meu irmão, mais do meu pai, acabou ficando com ele porque o meu irmão quis. E ele falou que ele ia levar, que ele ia criar igual os filhos dele. Foi o que aconteceu. Até hoje, esse meu irmão mora perto dele, casou, tem sua família, mas nunca deixou, né? O pai da Lana. E tem a Antônia, que é a mãe do Deixe, para quem conhece.
ela ficou com outra família, né? E a Lana ficou com uma prima minha. Ok. Voltando lá à sua história, você teve a Amanda, glória a Deus, hoje ela tá aí já, né, adulta, Sim, formada, sim. mas você teve também a Débora. Quanto tempo depois você teve a Débora? Depois de 5 anos. Depois Elas de têm 5 anos de diferença. Sim. Depois de 5 anos tive a Débora e aí eu entrei em desespero na época, né? Porque eu achei que a gravidez ia ser a mesma situação que foi a da Amanda, né? Mas assim foi uma gravidez totalmente diferente. Na época eu achava assim que a Débora era menino porque era uma gravidez totalmente diferente da Amanda, não tive nem jogo, né? E aí eu falava assim, Deus, eu queria um nome, né? Um nome para minha filha, porque da Amanda quem deu foi essa minha irmã, né? Que eu falo que é minha irmã, que foi a pessoa que me pegou na escola. E aí a gente entrou em debate, eu e o pai dela, né? Por causa de nomes. E aí ele não concordava com o nome que eu dei, nem eu concordava com o nome que ele deu. E aí a tia dela, Zenilda, pegou e falou assim, tá bom, para acabar a confusão, eu vou dar o nome de Débora. Eu digo, ai, fui na Bíblia, né? Eu digo, Débora, então eu quero Débora da Bíblia. E fui ler a história. Tanto que o nome dela é Débora mesmo, com acento, né? O original que está na palavra. E, e A é co- uma ótima menina, é outra que eu entreguei nas mãos, né? Hoje ela está com 19 anos, né? Trabalha, está cursando. Então, assim, para mim, o mais foi educar. Porque criar, dar um prato de comida, dar uma roupa e um calçado, isso todo mundo dá. Agora, educar minhas filhas. Eu quero ser para elas aquilo que eu queria que a minha mãe fosse para mim, se eu tivesse a minha mãe comigo, né? Então, Deus foi me guiando. E assim, eu nunca mimei minhas filhas, né? Mas sempre dei o amor que elas precisam. Sou amiga das minhas filhas, né? Eu sendo com as minhas filhas, converso abertamente com elas. A gente tem nosso momento ali de lutas, né? Às vezes as três choram juntas, mas tem nossos momentos de vitórias, né? Quando a gente senta, uma coisa que eu sempre ensinei para elas, da gente sempre, quando pode se reunir na mesa, né? Ali conversar ali na mesa é um momento de comunhão das três. E eu sou muito grata a Deus por Deus ter me ensinado, né? A ensinar ela, principalmente no caminho certo, que é o Senhor Jesus, né? Então, hoje em dia estão as duas de maiores, a Amanda é formada em Direito, né, para honra e glória. Então, assim, ela se formou 100% bolsa, né? Passou na OB de primeira, então tudo eu faço, eu falo que foi Deus mesmo que cuidou, porque não é fácil, né? E Deus cuidou na adolescência, Deus está cuidando na juventude. E eu sou muito grata assim por ele ter me ensinado, porque eu falo que a base que eu sempre me apeguei foi na palavra de Deus, a família, né, que me acolheu já na adolescência, mas que tinha caráter, né? Então isso é muito importante. A gente ter um espelho, né? Tipo assim, eu não tive aquela referência de mãe, de estar ali do meu lado no momento mais difícil, né? Porque até hoje em dia eu sinto falta dela. Tem momento que eu me sinto sozinha e bate aquela saudade de mãe, né? De ter aquele colo de mãe. Uhum, Mas sim. Deus nos surpreende que eu olho assim para minhas filhas, eu falo assim, Senhor, muito obrigada por eu ter aqui, ter conseguido. Até aqui o Senhor me sustentou, né? A educar, que a educação é acima de tudo.
Ô Cida, quantos anos as meninas estão hoje? A Amanda está com 23 e a Débora está com 19. 23 e 19. Quando você olha hoje para tudo que você viveu, como foi a sua infância, como foi a sua criação, tudo que você passou, o que você atribui hoje, que conselho que você pode dar para mulheres que talvez tenham tido uma infância tão difícil quanto a sua, não tenham também, quem sabe não tiveram uma referência materna ou uma referência paterna. O que você aconselharia essas mulheres hoje que não tiveram essa referência? Como ser boas mães, como criar os filhos? O que você diria para essas mulheres? Primeiro de tudo, o amor, né? O amor, ele é tudo. Ele é compreensível, né? Ele aquece, né? Então, assim, foi o que eu procurei passar para elas, muito amor. Desculpa. Não aquele amor que aceita tudo, mas aquele amor que acerta, né? Aquele amor que dá o carinho na hora certa, escutar, né, seu filho, isso é muito importante, né? A gente procurar ouvir nossos filhos, porque muitas das vezes eles passam por problema que a gente está sabendo, né? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente sentar com eles, né? O que eles querem, né? Que nem assim, quando eu trabalhava fora, o sinal que eu deixava para a Débora, ela não me via, porque eu saía, ela estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo. Ela da escola, e eu deixava um coração para ela. Eu fazia isso Ai, que todas as, lindo. né? Então ela sabia que eu tinha visto o caderno dela, ela sabia ali que eu tinha me importado com ela, né? Então isso era uma forma dela ver que eu estava com ela, né? Então assim, é o que eu falo, nunca desista dos seus filhos. Eu sei que muitas das vezes é difícil, principalmente quando a gente não tem com quem dividir, né? Porque quando eu separei, a Amanda estava com anos e a Débora ia fazer 7. Então, assim, foi a parte mais difícil para mim, né? Elas entrar na pré-adolescência e eu ali não ter com quem compartilhar, né? Então, assim, é o conselho que eu dou, vai em frente, né? Não desanima e principalmente ouvir. E nesse ouvir, aí é onde você vai aconselhar o seu filho. Muitas das vezes as palavras que a gente tem que dar para os nossos filhos é não. Esse não nos dói muito. Mas lá na frente, eles mesmos vão ver que foi para o melhor, né? Então é que nem eu falo sempre, eu nunca passei a mão na cabeça de nenhuma das duas, né? É, o amor, né? Ele também nos corrige, né? Então Sim. quando ela estava errada, eu corrigia. Se precisasse bater, eu batia, né? Mas conversava principalmente e sempre falava para elas: o que eu sou para você, sou sua amiga. Além de mãe, eu sou sua amiga. Então, tudo que vocês passar, primeiro vocês vêm até a mim. Porque amigos, eles não vão dar o conselho que a mãe dá para você, né? Então, assim, foi difícil, não foi fácil, né? Eu não tenho uma referência paterna e nem elas, né? Por o tempo assim que eu falo que elas precisaram muito, né? Então, assim, mas elas tinham o principal, que era o Senhor Jesus no coração, né? Então elas me ouviam, né? Até hoje elas são de me ouvir, né? A Amanda está com 23 anos. Então, assim, se eu falar não para ela, ela não me responde, ela não fala. É isso que eu falo, assim, não desista dos seus filhos, porque eu sei que tem filhos que não são fáceis, né? Eu sei que eu já passei por essa vida de sair muito cedo para trabalhar, ter que estudar, é tanto que eu tive que voltar
estudar novamente, né? Para mim poder dar o sustento delas, né? Mas, assim, conseguir com ele do meu lado, e é isso que eu falo para vocês, se apeguem em Deus, porque ele nunca desampara. Lutas nós temos, sim, dificuldades, sim, mas ele não desampara nós. É verdade. É, as meninas, as meninas sempre tiveram clareza de tudo que você viveu? Ou tinha algum tempo que você achava que elas não estavam preparadas para saber tudo o que aconteceu? Cida, tá me escutando? É, teve Agora eu coisas tô que te elas ouvindo. vieram saber depois dos 15 anos. Me ouviu? Ouvi. Como foi para elas, Assim, assim, conhecer toda a história da mãe? já foi um pouquinho já, assim, quando elas estavam um pouquinho grandinha. Com a Amanda eu sentei primeiro, conversei. Uma coisa assim que eu ensinei sempre elas foi trabalhar muito cedo. Ensinei a Amanda a trabalhar, a Débora também. E aí, onde eu fui conversando, conversei primeiro com a Amanda, contei toda a minha história, toda a minha trajetória para ela. Depois sentei a Débora no momento certo, com 13 anos, e contei. Né? Então, assim, eu falava, sabe por que que eu falo isso para vocês? Para vocês verem que quando a gente quer ser uma pessoa do bem, quando a gente procura o caminho do bem, a gente consegue. Porque, assim, eu tive muitas oportunidades de ser uma pessoa amarga, uma pessoa revoltada, Sim. mas como a gente vive de escolhas, né? Eu escolhi o caminho do bem. E tem coisas assim que eu fico a pensar, eu digo, não, foi escolha da pessoa, porque às vezes é assim porque não teve um pai, porque não teve uma mãe presente. E desculpa, mas eu não concordo, porque eu passei por isso e eu não levei por esse outro caminho. Eu sempre procurei o caminho do bem. Procurei dar amor, eu sempre procuro me pôr no lugar do outro, né? Então, tem coisas que eu não concordo. É, tem coisas que a gente não consegue entender, né? Sim. É, hoje, fala aí pro pessoal que não te conhece, como você está hoje. Antes de você falar do hoje, só uma pergunta. Como que você conseguiu superar? O que te fez superar? O que te ajudou a superar todas essas marcas, todos esses traumas, tudo que você viveu? A que você atribui isso? É. Então, eu respeito, né, todas as religiões, né? Como eu tenho a minha, eu sou cristã, né, que nem eu já falei lá do início. E superei mesmo em Deus. Igreja Apostólica, Mensageiro da Paz. Sou muito grata, né, aos meus apóstolos, né, assim, eles, eu falo assim que teve um dia que eu falei para ele assim, eu vou dar um abraço no Senhor. Aquilo foi muito difícil para mim, porque uma das reuniões que teve, ele me chamou para conversar e ele conversou comigo como um pai. Ali eu senti o amor de um pai. Aquilo ali para mim mexeu no profundo. E a partir daquele dia eu comecei a abraçar ele como um pai. É o único homem que eu abraço, né? Hoje eu ponho minha cabeça assim no ombro, porque eu sinto como um pai, o amor de um pai, assim. Foi o único homem que conversou comigo, que eu senti aquela presença de um pai. E aí Foi a só primeira vez?
Foi a Oi? primeira vez que você viveu isso com uma figura masculina. Sim, sim, aquilo para mim foi muito emocionante, né? E eu não esqueço desse momento, sabe? Então, assim, depois de muitos anos é isso que eu falo. Foi uma desafio, né? E hoje em dia eu tô bem, graças a Deus, assim, né, com as minhas filhas. Quando eu olho assim, eu falo assim, Senhor, obrigado. Não canso de agradecer a Deus, né? Continuo solteira. Assim, eu falo que é plano do Senhor, né? Porque assim, o casamento para mim é muito sério, né? E eu falo assim, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Amém. E, né, eu procuro falar que eu não vivo mais o que eu quero, mas sim os planos de Deus. Amém. Então, você atribui tudo, claro, ao fato de ter conhecido Jesus aos seus 13 anos. Sim, Como foi esse processo de cura na sua vida? foi bem dolorido, foi bem dolorido. Foram passo a passo, né? Eu falo que cada tempo Deus curou uma ferida. Tem as cicatrizes ainda, tem, mas E é Deus curou. ótimo, né? Oi? As cicatrizes são excelentes. É. Deus curou uma, depois foi curando outras. Teve feridas que Deus curou há mais de 25 anos na minha vida, né? Sempre chorava nos pés do Senhor, pedindo para Ele tirar aquilo de mim, né? Aquelas dores que só eu sabia que eu sentia. E Deus foi me tratando, né? Mas assim, eu sempre procurei fazer o bem a quem estava ao meu redor, porque tudo que eu passei, eu não quero que ninguém passe, né? E como eu falei antes, eu sempre procuro me pôr no lugar do outro, né? Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para outra pessoa, né? Então, assim, foram os momentos de superação de passo a passo na minha vida, não foi de um dia para a noite. Mas hoje em dia, graças a Deus, só restou as cicatrizes. Glória a Deus. As cicatrizes são como que habilitações, né? Patentes para nós. As feridas, Jesus vem, se a gente deixa, nos trata e cura, mas a cicatriz vai ficar ali para dizer que nós subimos de nível e temos capacitação para ajudar alguém que vai lá na frente talvez passar pela mesma coisa que nós. Isso é muito importante. Isso é muito Sim, alguém, a importante. Ju, você está me perguntando se eu tempo no mundo, né? Sim, ela, ela Fiquei. tá, ela tá, É, ela tá perguntando se você pode. tá perguntando se você ficou algum tempo no mundo ou ficou o tempo todo da sua vida desde os 13 anos dentro da igreja. Não. Então, quando eu separei, eu, eu não tinha para onde correr, né? Você tinha quantos anos quando você se separou? Eu separei em 2011. Em 2011. Então, assim, não tinha ninguém da minha família aqui, né? Só tinha a família do pai das minhas filhas. E aí, como que eu ia chegar, né? Hoje, ele tem uma irmã que a gente sempre foi muito amiga, né? Até o dia de hoje. Mas como que eu ia chegar para ela e falar que o meu casamento não estava bem com o irmão dela? Aquilo era muito difícil. Ela, ela tá aqui na live, viu, gente? E a mãe A mulher do bolo mais gostoso da Zona Norte. eu sou suspeita, né? De falar dos doces dela. Maravilhoso mesmo. Então, assim, a mãe dela também, para mim, foi uma. Eu falo assim que não foi sogra, né? Foi uma mãe. Então, como que eu ia chegar para elas e falar que não estava bem, né? Então, foi assim,
quando elas souberam, eu já estava separada. Foi um baque, assim, muito grande. E elas não entendiam, que não tinha como elas entender mesmo, porque eu nunca cheguei a falar nada, né? Mas a Zenilda, ela sempre ficou do meu lado, né? Ela sempre apoiou minhas filhas. Então, assim, é uma pessoa que eu falo que eu tenho como irmã, sabe? Porque eu fui esposa do irmão dela, né? Nem por isso ela me deixou de lado, né? Com todos os obstáculos, né? A gente venceu e a gente era da mesma igreja. E como ela está aqui, ela sabe, né? E aí eu não aguentei ficar na igreja, porque assim, por que você separou? Por que divorciou? E aí vem aquele ditado, a mulher sabe de ficar comigo, né? Então, se você acaba eu falo que foi onde foi eu caí, porque eu fui procurar refúgio em outros lugares, né? Mas aquele refúgio, quando eu chegava em casa, continuava aquele vazio, aquela dor dentro de mim. E nisso eu fiquei 2 anos sem fora, né? A Mas dona Zê, a dona Zê escreveu aqui, ó. Eu estava viajando. Quando cheguei, fiquei sabendo da separação. Quase morri. foi exatamente isso. Foi exatamente. E, inclusive, 2 anos afastada e depois de 2 anos você retornou. depois de 2 anos, retornei. Né? E retornei, estou até o dia de hoje, né? Glória a Graças, Deus. né? Eu falo que tudo é permissão de Deus, porque fui sim para o mundo, mas Deus me pegou de volta. Ele foi me buscar, Que né? E bênção. fala assim que quando ele tem os propósitos dele, ele vai buscar a gente até no inferno, né? E foi Ô isso que ele Cida, fez. esses 2 anos que você esteve fora, como ficou a Amanda e a Débora? Elas iam para a igreja, não iam? Como ficou esse relacionamento entre vocês? Esses 2 anos que eu fiquei fora, a Amanda não ia para a igreja. Mas a Débora acompanhou a tia dela. A Zenilda, ela ficou na mesma igreja que eu era, né? Ela ia todos os cultos, inclusive quando ela batizou com 11 anos, né? Ela fez o curso com a tia dela do batismo, e aí eu tive que assinar autorização para ela ser batizada, e eu fui no batismo, então ela andava com a tia dela, ela nunca saiu da igreja, né? Glória Quando a Deus. ela saiu foi porque mudou de horário o culto, então ficava muito difícil para a tia dela e levar na minha casa, porque muda de horário, fica difícil, né? Mas ela procurou outra igreja para ir, né? E assim, inclusive, ela foi uma das peças-chave no meu retorno, a minha filha mais nova, né? Que Eu ela não lembro, Cida, que eu... aceitava que Pode eu falar. estava no mundo. Só que as minhas filhas nunca me julgaram. A senhora está errada, a senhora está assim, não. Elas sempre me compreenderam e a Débora, do jeito dela, que eu falo assim, que ela honra o nome que ela carrega, né? Ela, naquele período, ela foi uma adolescente de oração. E ela falava para Deus que ela não aceitava eu naquela vida, só que ela não falava para mim, eu pegava ela falando. Eu pegava ela orando, eu pegava ela lendo a palavra e ela dizia, Senhor, eu não aceito a minha mãe tá assim. Então ela foi uma peça-chave do meu retorno, né? E teve um dia que eu lembro que eu tinha saído, e aí eu saí, falei para elas que eu ia sair. Eu sei que eu saí umas 11 horas, e aí quando foi meia-noite, eu cheguei em casa, eu lembro como hoje, era 5 para meia-noite. Aí ela falou assim, mas já? E ela estava na mesa com a Bíblia aberta, né?
E aí eu digo sim, aí ela deu que meio uma risadinha, assim, abaixou a cabeça, né? E aquilo eu me senti envergonhada, né? Porque minha filha estava lendo a Bíblia, né? E aí eu peguei, tomei banho, fui deitar. Quando foi umas 3 horas da manhã, eu me acordei e olhei para a cama dela, não vi ela. Aí eu levantei para ver onde ela estava. E ela estava numa sala, né, de cara no chão, olhando. E eu fiquei ouvindo, ela falou assim, pai, eu não aguento mais, traz a minha mãe de volta. Eu entrego a minha mãe na tua mãe. Aquela ali, ela me matou naquele momento, sabe? De tanta vergonha. Eu não aguentava olhar para minha filha. Eu saí de fininho. E aí eu fui, deitei. No dia seguinte eu falei, Senhor, é para me retornar. Eu não aceito isso na minha vida. A minha filha está sofrendo por causa de mim. Né? E aí foi aonde eu tive que ter forças. Então, foi aonde foi meu retorno para a igreja. E por isso que eu falo, ela foi a peça-chave, sim. Né? E ela honra, sim, o nome dela, porque é difícil você ver uma adolescente de 13 anos orar desse jeito, que nem eu vi minha filha. E a fé dela em Deus é muito grande. Você falou, eu ia citar exatamente este acontecimento, porque eu lembro que você comentou comigo uma vez que durante esse período pegou ela muitas vezes de joelho em oração por você. Sim, E, e é muito lindo, né? Porque é algo que foi plantado nelas, né? Você plantou e quando você precisou, ela estava lá em oração para te levantar de novo, para te trazer de volta. sim. Teve um período que marcou muito, que quando ela saiu da igreja, que eu falei com a tia dela, por causa do horário, né? Ela foi para a Universal, né? Com a amiguinha dela de escola, que elas são amigas até hoje, inclusive a amiguinha dela já é obreira na igreja e tudo. E aí ela fez aniversário. E quando ela fez aniversário, a avó dela deu dinheiro para ela, a tia dela deram dinheiro para ela, o tio. E de repente esse dinheiro desapareceu. Ela não comprou nada. E aí passou um dia, eu falei, Débora, cadê seu dinheiro que você ganhou de presente? Ela disse, está guardado. E isso passou, passou, e observando aquilo, né? Eu digo, mas aonde ela guardou? E mãe, você sabe como que é, né? Mãe vai curiar a coisa dos filhos, né? E eu fui Até procurar encontrar. esse dinheiro quando ela estava na escola e não achei. Eu digo, meu Deus, o que que ela fez com esse dinheiro? E começou aquela preocupação, né? E aí ela chegou, eu digo, Débora, cadê seu dinheiro? Você precisa de tal coisa, compra. Ela disse, não, mãe, tá guardado. E aí eu digo, tá bom. Eu digo, eu vou dar um voto de confiança. Ela tá dizendo que tá guardado, né? E aí quando eu retornei para a igreja, que eu me reconciliei, um dia a gente sentada, tomando café. E aí eu falei, Débora, e até hoje eu não sei daquele dinheiro. E aí ela começou a rir, aí chorou, né, tudo isso. Eu digo, por quê? Ela disse, aquele dinheiro eu dei na igreja pela sua vida. Um voto. Ela fez um voto com Deus. E aquilo foi assim, eu digo, meu Deus, olha a fé da minha filha, né? E ela deu todo o dinheirinho dela ali naquele voto que ela fez. Que Então, isso lindo, uau. me emociona muito. É que nem eu falo, hoje em dia elas estão jovens, né? Elas sabem o que elas querem, né? Tudo elas têm temor do Senhor. E se eu tivesse que fazer para as mães, né? Agora eu vou falar assim para as mães que têm seus filhos pequenos. Por favor. Eu investi muito quando elas eram crianças, né? Eu ia para os acampamentos, tá aí a tia dela que está na live, é uma das pessoas que pode confirmar comigo. Eu ia para a cozinha, né, ajudar a lavar uma louça, ajudar a fazer uma comida, ficava em taxa de pastel, fritando batata, mas eu queria minhas filhas ali presente, naqueles cultos de criança,
nos acampamentos, nos retiros, tudo ela estava, eu fazia de tudo para ela estar. E eu falo, se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, porque foi aonde elas aprenderam, na escolinha do Ministério Infantil. Amanda se converteu com 4 anos de idade, gente. Ela aceitou Jesus, ela levantou a mãozinha dela na salinha das crianças com 4 anos de idade. Com 7 anos de idade, Amanda não retiro, Amanda falou em línguas. Né? Então, assim, eu não falo um conselho, né? Mas uma sugestão para as mães. Invirta nos seus filhos, né? Na vida cristã. Porque quando eles chegarem à adolescência, tudo bem, a gente não é perfeito, mas eles vão dar menos trabalho, eles vão ter mais consciência do que eles vão fazer, eles vão ter mais temor do que eles vão fazer, porque eles sabem o caminho correto, né? Então não precisa a gente estar em cima. Então, assim, é uma sugestão que eu deixo para vocês. Quantas vezes eu ia debaixo de chuva, debaixo de sol, nunca perdia um culto com elas. Tinha um evento que tem até o dia de hoje nessa igreja que chama EBF, elas nunca perderam uma, né? Porque ali foi a estrutura delas, né? A infância delas ali contou muito para que elas se tornassem o dia de hoje ali na igreja, né? Então, isso é uma sugestão que eu deixo para as mães, porque muitas das vezes a gente fala, hoje eu não vou, tá assim, né, tá assado, mas assim, nós adultos sabemos que nós queremos, mas eles não, eles dependem de nós. Né? Verdade. Eles dependem de nós pegar pela mãozinha deles e conduzir. E aí é a nossa escolha, nós conduzimos eles para o caminho bem ou para o caminho mal, né? Porque assim, o mundo, ele tá cheio de coisas boas, né? Não precisa nem ensinar, eles aprendem, eles abrem um celular, um notebook, eles já vê muitas coisas que chamam atenção. Então, quando eu falo que eu tinha muito medo da educação, uma delas era o caráter das minhas filhas, do que elas iam se tornar, né? E aí, né, fiz tudo isso com elas na infância dela, de criança, que quando eu me desviei, a minha própria filha me trouxe de volta com Jesus, né? Agora pensa se eu não tivesse feito isso por elas, né? Como seria que eu estava hoje? Como seria que elas estavam hoje, né? Exatamente. Então acho que não precisa nem responder, né? Uau, é isso aí. A base de tudo é o relacionamento, né? Colocar Jesus nesse relacionamento e dá tudo certo. Essa é a nossa missão como mães, é levar os nossos filhos para perto de Jesus e ensinar o caminho para eles. Cida, não parece, mas nós já estamos aqui há 1 hora e 10 minutos. Entrou aqui agora na nossa live a nossa maravilhosa apóstola Vivian. Ai, Beijo, saudade. Eu quero te agradecer. Obrigada aí por ter compartilhado o seu testemunho com a gente. Tenho certeza que vai alcançar aí outras mulheres que viveram a mesma coisa com você, e que elas sejam edificadas aí por este testemunho maravilhoso, que elas tenham essa mesma força e entendam que essa força só pode vir de Jesus, não tem outro jeito, precisamos dele, e que elas possam ter essa mesma fé. Crer que se Jesus fez na sua vida, ele pode fazer na vida delas. É isso que nós cremos, por isso nós estamos aqui hoje para dizer para você, mulher que está nos assistindo ou que vai nos assistir, que da mesma forma que Jesus fez na vida da Cida, ele pode fazer na sua vida, na sua família e nos seus filhos. Cida, muito obrigada. eu que Considerações agradeço finais aí para a gente encerrar. o convite, tá muito nervosa, mas, né? E agradeço, né, por ter nos assistido.
que, para a honra e glória do Senhor, né, é Ele que nos sustenta e Ele é que nos conduz. E eu agradeço muito pelo convite, que Deus abençoe. Meninas, muito obrigada a todos vocês que participaram. Eu vou salvar a live lá no feed. Compartilhem essa live com as mulheres que você conhece, que você acha que precisam ouvir esse testemunho de hoje. E semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui com a Dani falando sobre autismo. Descobri que o meu filho tem autismo. E agora? Quarta-feira que vem, às 20 horas, espero por vocês aqui na live no canal do Femininas. Um beijo, amo vocês. Beijo, gente.